aplicando a grandes áreas de decisões. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, versículos 9 a 11. Durante todo esse livro, defendi a tese de que não procuramos saber a vontade encoberta do Senhor, mas buscamos a sua direção para as situações específicas de nossa vida. Para tal direção, precisamos de sabedoria. Quero terminar nossa caminhada juntos em busca de sabedoria, aplicando os 4 princípios descritos no capítulo anterior. Resolvi aplicá-los a 2 importantes decisões na vida: profissão e casamento. Mas eles são aplicáveis a qualquer decisão, grande ou pequena. A razão de focar em profissão e casamento é porque quase todo mundo passa por essas 2 grandes decisões. E quem já passou pelo casamento e não prevê mudança de emprego, provavelmente convive com filhos ou outros que estão passando por essa fase. Essas 2 decisões são alvo da preocupação de vários cristãos. Por isso, estudá-las servirá para exemplificar o que significa tomar uma decisão sábia, agradável a Deus. A forma como eu trabalharei com cada uma das 2 decisões será idêntica. Primeiramente, eu levantarei alguns pressupostos errados que nutrimos acerca dessa área. A necessidade de falar dos pressupostos errados primeiro é a mesma razão de eu ter escrito o capítulo 6 deste livro, antes que o 7. Antes de construir uma decisão sábia, é necessário erradicarmos os conceitos não bíblicos de pensar sobre essas áreas. Em segundo lugar, após demolir edifícios condenados, espero edificar sabiamente ao levantar como cada um dos 4 caminhos: reflexão, aconselhamento, suspeita e espera, se aplica àquela decisão. Profissão. Pressupostos errados. Erroneamente, fomos ensinados a achar que há apenas uma profissão na qual nós podemos nos encaixar. Testes vocacionais podem até listar algumas possibilidades de profissões, mas o jovem só se lembra daquela primeira em que há mais chance de ele dar certo. A escolha por um curso universitário no final da adolescência costuma ser dramática, pois é vista como a única atividade profissional que o adolescente terá para o resto de sua vida. Toda a nossa cultura profissional parece forçar-nos a crer que só há uma decisão certa. Não percebemos as inconsistências desse posicionamento. Por um lado, tendemos a criticar quem muda de faculdade 3 vezes, na tentativa de achar o melhor encaixe, mas elogiamos quem começou vendendo bala, depois foi ajudante de pedreiro, garçom, entregador de pizza e hoje tem sua microempresa. Dizemos que este último batalhou e subiu na vida. Observe como estamos preocupados só com o resultado final: sucesso profissional e financeiro. Ninguém olha para trás e fala ao dono de microempresa que ele estava na profissão errada, quando era ajudante de pedreiro ou entregador de pizza. Porém, o jovem que muda de faculdade é taxado como quem não sabe o que quer da vida. O que é que está acontecendo neste exemplo acima? Estamos sendo lembrados que o espírito de trabalhador é mais importante do que a profissão que ele exerce. Quem, aos nossos olhos, subiu na vida, provavelmente foi esforçado e trabalhador em cada profissão diferente que ele exerceu. Não há nada de errado em mudarmos de profissão na vida. O jovem universitário, por outro lado, tem que ser mais encorajado a trabalhar do que em achar o trabalho ideal. Isso nos leva ao segundo pressuposto equivocado. Trabalho não tem que ser necessariamente prazeroso. Não há nada em comum em achar o trabalho árduo. Gênesis, capítulo 3, versículos 17 a 19. Por isso se chama trabalho. Fomos ludibriados pelos jogadores de futebol e artistas de televisão a pensar que é possível ganhar milhões e fazer o que você gosta se você for atrás do seu sonho. Esse sonho, que alimenta ganância e prazer,
é a raiz de muitas decepções profissionais. É normal ficarmos cansados e frustrados com os desafios da nossa profissão. Esse é o efeito da maldição proferida lá no Jardim do Éden. Nossa satisfação não deve estar no prazer da profissão em si, mas no próprio trabalhar. Não devemos procurar um trabalho que traga um propósito à nossa vida, mas encontrar um propósito em qualquer trabalho. Todos assumimos nossa profissão como nossa identidade. Eu sou dentista. Eu sou auxiliar administrativo. Eu sou mecânico. Eu sou dona de casa. Quando na verdade nossa identidade é sermos imagem e semelhança de Deus. Como imagem de Deus, é condizente com nossa identidade nós desenvolvermos as potencialidades da criação e sermos trabalhadores, como nosso Deus o foi. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28 e capítulo 2, versículo 15. Portanto, o nosso trabalho, qualquer que seja, é agradável a Deus. A reforma protestante resgatou um senso de nobreza no trabalho, que ela chamou de vocação, que se aplica a todas as profissões, contanto que não sejam moralmente degradantes. Antes que pregador, Jesus era carpinteiro. Isso está conectado com o último pressuposto errôneo que preciso destacar. Não há razão para pensar que há um chamado interno para ser pastor, diferente de outras profissões. Gary Friesen questiona o chamado íntimo e místico que muitos dizem ter tido para os inclinar a cursar teologia e se tornar pastor. A Escritura não apresenta base para tal chamado sobrenatural. Friesen diz que o Novo Testamento fala de desejo ou aspiração ao ofício de ministro. A pergunta deve ser: por que você deseja ser separado para o ministério pastoral? Essa pergunta suscita a oportunidade para trilharmos os 4 caminhos de sabedoria, em aplicação à orientação profissional. Reflexão. É saudável aprendermos a pesar os vários fatores envolvidos em uma escolha profissional antes do que agir por impulso, ainda que pareça ser um impulso espiritual. Analise as suas aptidões, gostos e oportunidades no mercado. Isso pode parecer óbvio, mas nem sempre é. Tive que aconselhar um jovem a desistir da ideia de deixar seu emprego só porque não mais lhe oferecia grandes desafios. Não que ter desafios seja errado, mas diante do seu desejo pelo novo e desafiador, ele se esquecera de que tinha habilidades especiais para fazer o que ele fazia. Em outras palavras, ele era bom naquilo que fazia. Até que gostava do seu emprego e não tinha outras oportunidades concretas em vista. Por que mudar? Oportunidades também são um fator a ser considerado. Às vezes, achamos que não é o que mais gostamos, mas há espaço para servir em uma área deficitária. A saúde desse raciocínio é entender que trabalho tem mais a ver com ser útil do que com ser realizado. Na verdade, nossa realização deve se dar, em grande parte, ao sermos úteis para com outros. Pesar as consequências de uma escolha também é um fator importante. Quando surgir uma oportunidade de emprego, veja se há alguma imoralidade no mesmo. Não me refiro apenas ao que é reconhecidamente imoral, mas também ao tipo de escravidão exigida de muitas empresas. Veja ainda se o emprego lhe afasta de sua família ou de uma boa igreja. Já vimos, no capítulo 5, que é fundamental perguntarmos se nossa decisão é útil para as pessoas ao nosso redor. Pensar em uma decisão profissional não é uma atitude secular, não espiritual como podem pensar alguns. Na verdade, crentes e descrentes devem pensar acerca de sua escolha profissional. A diferença cristã está em sustentar valores e pressupostos bíblicos que o norteiam na decisão, o que redunda em fazer a vontade de Deus. Aconselhamento. Ouça o que os outros têm a dizer sobre as mesmas coisas, aptidões, gostos e oportunidades. A razão de ouvirmos outros na área profissional
é porque nos trazem à tona fatores que não havíamos considerado antes. O especialista da área pode apontar caminhos a serem desbravados em seu campo de trabalho. O colega de trabalho pode testificar de suas aptidões ou dificuldades, e sua família pode ajudar você a enxergar características pessoais que influenciem no seu desempenho profissional. As fontes são diferentes, mas todas podem ser úteis se forem sábias. É grande o número de homens que deseja ir para o ministério pastoral, mas não atenta para a avaliação externa que os outros fazem dele mesmo. Às vezes, são pessoas que não têm o crédito de sua igreja para o ensino e a liderança, mas não arredam o pé da ideia porque se sentem chamados. Todavia, quando Paulo instruiu a Timóteo a esse respeito, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7, ele disse que aquele que almeja o episcopado, se sente chamado, deve demonstrar uma série de qualidades. Isto é, os irmãos precisam reconhecer isso nele. Até os que são de fora da igreja são, em parte, trazidos como juízes desse desejo. Versículo 7. Note como é importante testarmos nossos desejos com a orientação de outros. Suspeita. A análise de terceiros mencionada acima pode ajudar você a analisar as suas motivações. Mas você também tem que se perguntar o porquê de uma decisão. Será que você quer ser autônomo porque não consegue se submeter aos seus superiores? Será que você acha que tem que ser chefe porque sempre julga ter a melhor saída para cada situação na empresa? Será que o desejo de mudar de emprego é movido apenas pela adrenalina do novo? Ore e peça ao Senhor que perscrute o seu coração e ouça as pessoas sábias, questionando suas motivações. Um exemplo de motivação que merece suspeita é nosso anseio por realização pessoal. Não estou dizendo que precisamos odiar nosso trabalho para fazermos a vontade de Deus. Nada disso. Estou colocando a motivação de buscar um emprego que traga realização pessoal como digno de avaliação. A maioria esmagadora dos brasileiros não se julga realizada profissionalmente. Não se ouve por aí: eu adoro fazer trabalho burocrático. Eu amo analisar e carimbar a mesma papelada todo dia. Tenho prazer em carregar lixo todas as manhãs. No entanto, esses trabalhos são necessários. Espera. Por último, é importante ressaltar que ter paciência é uma grande virtude na hora de fazer escolhas. Se não há clareza quanto à decisão, espere até quando puder. Se os anos têm passado e nenhuma grande oportunidade apareceu, espere. Não que Deus vá abrir uma fantástica oportunidade de emprego para todo aquele que espera. Não. A razão de esperar é porque esperar já é a aula. Deus nos ensina muito quando esperamos. A primeira lição é vencermos a ansiedade. Depois, há muitas outras maneiras de aprender a confiar no guia. Casamento. Pressupostos errados. Lembro-me da história cômica de um jovem cristão que foi pedir autorização ao pai da moça para poder namorá-la. Como o jovem estava muito nervoso e sabia da fama do pai de ser duro para com pretendentes da filha, ele resolveu impressionar o futuro sogro no seu discurso. O meu interesse pela sua filha tem fundamento bíblico. Salomão escreveu: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios, capítulo 18, versículo 22. O pai da moça, muito sagaz, respondeu na mesma moeda. Mas a Bíblia também diz na pena do apóstolo Paulo: quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 38. O jovem se viu numa sinuca de bico e resolveu responder de bate-pronto. Mas Salomão entendia mais de casamento do que Paulo. Essa anedota traz graça ao conceito de que ficar solteiro é ruim. Fomos erroneamente treinados a estimular todos ao nosso redor a buscarem o casamento
e a fazermos chacota daqueles que não encontram alguém. Ou são feios ou escolhem demais. Nossa miopia não consegue ver as virtudes de um solteiro. Não louvamos aqueles que, mesmo sonhando com o casamento, não se entregam a descrentes, preferindo ficar sós. Não conseguimos enxergar a vantagem e a honra do que o apóstolo Paulo falou acerca de solteiros servirem desimpedidamente ao Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 32 a 35. Ficar solteiro pode ser uma escolha muito sábia. Por outro lado, estar solteiro pode ser motivado por um pressuposto errado. Assumimos equivocadamente que para casar temos de encontrar aquela única pessoa no mundo que se encaixa conosco. Alguns autores chamam de o mito da pessoa certa. Veja o comentário de R.C. Sproul. Pode parecer chocante, mas estou convencido de que, se os preceitos bíblicos são aplicados consistentemente, praticamente quaisquer duas pessoas no mundo podem construir um casamento feliz e honrar a vontade de Deus no relacionamento. Isso pode não ser o que preferimos, mas pode ser alcançado se estivermos dispostos a trabalhar nosso relacionamento conjugal. Esse é um conceito pagão, alma gêmea, que desconsidera importantes fatores. Primeiro, Deus não espera que você encontre a tampa da sua panela. Ele quer que você se amolde à tampa que vier. Ele não lhe revela antecipadamente o futuro cônjuge, mas quer que você encontre quem está apto para ser seu futuro cônjuge. Segundo, um viúvo pode ter um segundo casamento feliz. Não precisa nutrir a ideia de que só havia uma pessoa com quem ele poderia se casar. Se de fato só há uma pessoa no mundo com quem podemos nos casar, então somos insuportáveis. No entanto, Deus nos ensina a suportar uns aos outros. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Precisamos atentar para o que a Escritura diz ser agradável a Deus na procura por um cônjuge. Reflexão. Há um artigo de David Paulson e John Yentko que aponta vários aspectos sábios para decidir-se sobre casamento. Primeiramente, certifique-se de elementos morais. Comece perguntando se seu namorado ou namorada dá evidências de uma fé cristã genuína. Malaquias, capítulo 2, versículo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16. Se for um divorciado, foi um divórcio por razões lícitas. Saiba as qualidades principais, não seja detalhado, do seu futuro cônjuge e avalie o candidato ou a candidata. Veja se vocês têm o mesmo alvo de vida. Não compatibilidade, como se diz por aí. O mesmo entendimento do que seja casamento. Isto é, vocês estão dispostos a cortar os laços com os pais, com os amigos, com o trabalho e consigo mesmo, e se unirem. Concordância quanto a ministérios, aspectos teológicos básicos, papel do homem e da mulher. Como prescreve a fórmula de casamento? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6. Efésios capítulo 5, versículo 31. Considere também a viabilidade econômica, mas não se delongue a casar por este motivo. Suas expectativas podem estar erradas. Aconselhamento. Pergunte a crentes maduros acerca da pessoa a quem namoramos. Valorize a opinião dos seus pais. Precisamos ouvir as pessoas que nos conhecem bem, que sabem o que faz um casamento funcionar, e que veem o casamento de um ponto de vista cristão. Para testemunhas, deveríamos escolher pessoas que são nossos conselheiros e exemplos de casamento. Uma palavra aos que aconselham. Pais e amigos não podem projetar seus sonhos e frustrações para com aquele que busca conselho. Nossas orientações precisam ser pautadas pela Bíblia Sagrada. Suspeita. Averigue as motivações que levam você ao casamento. Satisfazer-se? Achou um par perfeito? Nossos anseios precisam imitar o relacionamento de Cristo e da Igreja.
Assim como Cristo em relação à igreja, os homens devem estar dispostos a morrer pela esposa. Assim como a igreja em relação a Cristo, as mulheres devem estar dispostas a viver pelo marido. Nossa autoanálise espiritual é necessária para afugentarmos motivações egocêntricas. Ore para que Deus lhe dê as virtudes para ser uma bênção para outra pessoa, antes de se preocupar com aquela lista de qualidades da pessoa ideal. Como você costuma orar com relação ao casamento? Senhor, dá-me um marido ou esposa para que eu seja feliz? Ou, Senhor, ajuda-me a estar mais preparado ou preparada para o casamento. Espera. Não case com o primeiro que vier, pelo medo de ser titia. Decidir se casar contra a vontade de Cristo é sinal de que o romance, o desejo intenso de alcançar realização como cônjuge ou o medo de nunca se casar tomaram conta de sua vida. Isso é idolatria. Por outro lado, não se paralise pelo medo de tomar a grande decisão de se casar. Não se deixe retardar a mesma. Não deveria ser normal ser um adulto, estar empregado e não se julgar preparado para casar. Esperar não é inércia, mas confiança na ação ou resolução de se casar. O crente que se casa, ainda que não tenha muito mais do que o estritamente necessário, se casa esperando no Senhor. Conclusão. Encerramos este capítulo e o argumento do livro como um todo, relembrando que os exemplos acima apenas reforçam que fazer a vontade de Deus não deveria ser um assunto difícil de entender. Não precisamos nutrir aquele conceito místico de que Deus nos fala ao coração o que devemos fazer em cada situação. É verdade que nossos sentimentos podem nos ajudar a decidir tranquilamente. É muito bom quando temos certeza de que estamos tomando uma decisão segundo a vontade de Deus. Podemos e devemos estar convictos de que estamos sendo moralmente corretos em nossa decisão. Mas quando a decisão não envolver o que é ilícito, nossa certeza tem que ser de estarmos agindo sabiamente, não de que recebemos algum recado de Deus sobre a sua vontade secreta. A expectativa de que Deus irá nos passar o trailer do resto de nossas vidas não é ensinada nas Escrituras. E quando dificuldades surgirem decorrentes de nossa decisão, não devemos ter o senso de culpa de que não conseguimos ouvir o Senhor e por isso estamos passando por aflições. Somos afligidos até quando agimos santa e sabiamente. Não deixemos que o medo de sofrer e o anseio de só acertar alimente uma ansiedade em querer descobrir o que Deus não intentou revelar. Devemos sempre decidir em conformidade com a sabedoria bíblica e confiar em nosso guia. Ore convictamente com o salmista, porque tu és minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Salmo 31, versículo 3. Esse Deus grandioso que é a nossa rocha, ele será nosso guia até a morte. Salmo 48, versículo 14.